Primeira questão aqui da Unifor, é do vestibular de Medicina, 2014.2, questão 28. Eu particularmente gosto bastante dessa questão. Preste atenção nela. A precipitação química é um dos métodos utilizados para tratamento de efluentes na indústria galvânica, tendo como vantagens o baixo custo e a disposição de agentes alcalinizantes como a cal. Em um processo de precipitação, a elevação do pH a valores acima de 9 promove a precipitação de metais na forma de hidróxidos e posteriormente sua separação. Considerando uma solução cuja concentração de íons ferro 2+, seja 5,58 mg por litro e a concentração de íons zinco 2+, de 6,54 gramas por litro, podemos afirmar que a concentração de hidroxila necessária para que ocorra unicamente a precipitação do hidróxido de zinco deverá ser. Ele está falando que dentro de uma solução ele tem íons zinco 2+, e íons ferro 2+, tá? E vai ser colocado hidroxila. Na verdade, já tem hidroxila lá no meio. Ele quer saber qual deve ser a concentração de hidroxila para apenas o zinco precipitar. Gente, vamos lembrar de uma coisa. Nós temos aqui que o zinco, se precipitar, vai ser o zinco OH2, e se o ferro precipitar, fica ferro OH2. Então, ele quer que apenas o hidróxido de zinco precipite. Toda questão que falar de precipitação, a gente tem que lembrar de uma coisa chamada KPS, que é a constante de equilíbrio de precipitação. Vamos ver, vamos montar isso aqui, ó. ZnOH2 em equilíbrio vai formar o zinco 2+, mais OH-, aqui com 2 aqui na frente, né? O do ferro, da mesma forma, ferro OH2 vai entrar em equilíbrio, liberando íons ferro 2+, e hidroxila OH-. Só que aqui eu tenho que ter um 2 na frente. Gente, como que calcula KPS? KPS vai ser apenas a concentração dos produtos. Por que, Jota? Tu não falou lá no primeiro vídeo, lá no equilíbrio, que constante de equilíbrio sempre era produto sobre reagente? Exatamente. Só que no caso, o nosso reagente aqui, ó, é sólido. Se ele é sólido, ele não vai entrar na nossa constante de equilíbrio. Então, o KPS do zinco é calculado como a concentração de zinco 2+, vezes a concentração de OH- elevado a 2. Já o KPS dessa fórmula se calcula como a concentração de ferro em solução vezes a concentração de hidroxila elevado a 2. Na questão, ele me pediu a concentração de hidroxila para precipitar apenas esse. Mas para isso eu preciso saber quanto é a concentração de zinco e quanto é a concentração de ferro. Então vamos lá. A questão diz que a concentração do zinco era de 6,54 gramas por litro. Então, a concentração do zinco 2+, era 6,54 gramas por litro. Então, vou ter que transformar isso aqui em mol por litro. Basta dividir pela massa molar. A massa molar do zinco é 65,4. Então, vamos pegar 6,4, dividir por 65,4. Isso aqui vai dar igual a 0,1 mols por litro. Já a concentração de ferro 2+ é igual a 5,58 miligramas por litro. Tá? Vou dividir isso aqui pela massa molar para encontrar a minha concentração em mol por litro. Só que aqui tem um detalhe. Aqui não são 5,58 gramas, são 5,58 miligramas. Então, olha o que a gente vai fazer.
5,58 vezes de miligrama para grama, basta multiplicar por 10 a menos 3, né? Lembra disso? Dividido pela massa molar do ferro, que nada mais é do que 55,8. Então a gente encontra que aqui vai dar 5,58 dividido por 55,8 dá 0,1 vezes 10 a menos 3. Ajeitando essa potência aqui, vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, que é igual a 10 a menos 4 mol por litro. Então já encontramos as duas concentrações. A concentração que eu tenho do zinco e a concentração que eu tenho do ferro. Vamos ver qual seria a concentração de hidroxila no caso do zinco. O KPS do zinco é 9 vezes 10 a menos 17, que isso vai ser igual à concentração do zinco, que nós encontramos que é 0,1. Em vez de 0,1 eu vou escrever 10 a menos 1, beleza? Vai facilitar a nossa vida. Em vez da concentração de hidroxila, que eu não sei quanto é, vou chamar de x ao quadrado. Então a gente vai encontrar que x ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 17, dividido por 10 a menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente conta que x ao quadrado é 9 vezes 10. Repete a base, subtrai os expoentes, vai dar menos 16. Então a gente encontra que a concentração de hidroxila, nesse caso, deve ser 3 vezes 10 a menos 8. Ok? Então, gente, o que significa essa concentração? Essa concentração de hidroxila é o que deve ser colocada em solução para que esse produto atinja o KPS. Ou seja, se eu colocar um valor acima disso aqui, o meu valor desse produto vai dar maior que o KPS, ou seja, vai precipitar. Vamos fazer o mesmo cálculo para o ferro. O KPS do ferro é 4 vezes 10 a menos 16. Isso tem que ser igual à concentração do ferro, que nós encontramos que é 10 a menos 4, vezes a concentração de hidroxila ao quadrado. Então, a concentração de hidroxila é 4 vezes 10 a menos 16, dividido por 10 a menos 4. Então, x ao quadrado vai ser 4 vezes 10 a menos 12. Fazendo esse cálculo, a gente encontra que x, que é igual à concentração de hidroxila, deve ser igual a 2 vezes 10 a menos 6. Vou colocar a unidade aqui, esqueci de botar do outro lado, mas está aqui, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Mais uma vez, o que significa essa concentração? Significa que se eu tiver uma concentração de OH- maior que esse valor, eu vou passar do KPS do ferro, ou seja, ele vai precipitar. Ou seja, na questão, ele quer que precipite apenas o hidróxido de zinco. Ou seja, eu tenho que colocar hidroxila suficiente para precipitar apenas o zinco. Ou seja, eu tenho que colocar um valor de hidroxila, de concentração de hidroxila maior que esse e menor do que esse. Portanto, o item correto é o item A. Lembrar de uma coisa bastante importante. Se o KPS é maior, significa dizer que a solubilidade também é maior. Eu não disse que a questão era boa? Gente, equilíbrio de solubilidade não é algo que cai muito. Mas eu vi que era algo que desde 2014 não caía. Então pode ser algo que seja resgatado na prova desse ano. E lembrar desses detalhes, que só vai precipitar algo se aquele produto da solução aquosa for maior que o KPS. Tá? Se for menor que o KPS, não precipita. Se for maior que o KPS, precipita. Até a próxima questão.